Continuar a distorção aqui do protestante. Maria pecou, debate com o diácono João Vitor, né? Tô pegando só as falas do protestante, né? Pensamento da sola escritura, né? Agora eu vou parar o meu tempo aqui, ó. Eu usei tudo, tá? Ô Marisvan, se você quiser usar o seu tempo completo, pode usar, tá bom? Posso soltar aqui? Pode. Vamos lá. Primeiro de tudo, você diz assim pra mim, é importante vocês provarem que ela pecou. A gente prova. Só que não da maneira que vocês querem ouvir. Cadê o versículo bíblico? Já que vocês provam, cadê o versículo bíblico? Ah, não da maneira que vocês pregam, anunciam, não, cara. Simples. Magistério que resolve a questão. Que a verdade será conhecida pela igreja. Efésios 3:10. Certo? Tá? O que é impressionante no argumento católico é que ele quer um versículo da forma que ele cita em ipsis literis, né? É essa expressão? Ipsis literis. Ou seja, tem que estar lá, direitinho, bonitinho. Maria pecou quando fez isso. Repito e volto ao argumento. Você não vai achar desta maneira, porque ela não é o centro do Evangelho. Da mesma forma, você vai achar outros personagens da Bíblia. Vamos pegar, por exemplo, Priscila, a mulher de Áquila. Não fala, a Bíblia não fala qual foi o pecado de Priscila. Não especifica. Mas tem uma distinção aí, Priscila. O anjo entrou lá na casa dela, deu uma saudação, Shekaritomene. Priscila, certo? Ou Esther, Judite, Débora, Ana. Qual é a diferença? Isaías 7,14. Eis que Deus nos dará um sinal. Que sinal? Uma virgem. É simples. A Priscila concebeu o verbo, João 14, no seu ventre. Tem diferença. Os caras querem catar as mulheres do Velho Testamento e comparar com a Virgem Maria, mas não fala o pecado de Priscila, e etc. A distinção está aqui, cara. Lucas 1,35. Ou Lucas 1,28. Ou Lucas 1,40. A Priscila, ou Esther, Judite, Rebeca, qualquer mulher que você citar aí, do Velho Testamento, tal, etc., teve a saudação do anjo? Não. Teve a Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, vai proclamar assim: de onde vem essa honra de vir a mãe do meu Senhor? Por quê? Honra do meu Senhor, porque o Senhor está no seu ventre. O Espírito Santo sombrou, ou o Espírito Santo está sobre a vida da Virgem Maria. E a sombra do Altíssimo sombrou a Virgem Maria. Olha só, a diferença das mulheres do Velho Testamento para Teotocos. Tem muita diferença, cara, mas prova os versículos bíblicos onde falando da Virgem Maria pecadora. Ah, mas a Bíblia não fala o pecado de Priscila, mas fala o pecado de Davi. Fala o pecado do profeta Elias, que subiu na glória ali, desejou a morte. Fala o pecado de São Pedro. Paulo fala o pecado de São Paulo, porque eu persegui e devastava essa igreja. Eu sou o menor dos apóstolos 15 ali em diante. Simples. A Bíblia não relata todos os pecados de todos na Escritura, mas o que diferencia ou estipula, separa por quê? A diferença da Virgem Maria para as mulheres do Velho Testamentário. Porque nenhuma mulher teve a saudação do anjo, nenhuma mulher teve a revelação de Lucas 1. Simples. A igreja não era nem primitiva ainda. Já se falava da Virgem Maria, porque o evangelista São Lucas está falando. João 2, o discípulo amado está falando também. João 19, 25 ali ao 27 está falando. Os apóstolos 14 também está falando da Virgem Maria. Misericórdia, cara. Mas Maria, ela é pecadora. Mas capítulo e versículo. Eu quero que você me prove. Maria, ela pecou, tal, etc. Porque ela fez isso, porque ela fez aquilo, etc. Se Maria, ela é pecadora, então Cristo não é o verbo, meu querido. Você está negando a essência do verbo que se fez carne no meio da Virgem Maria. Tanto assim, quando a saudação da Virgem Maria chegou aos ouvidos da Santa Isabel ficou cheia do Paráclito, que o Paráclito é o próprio Deus. E dá um culto de honra à Virgem Maria.
Se ela fosse pecadora, em momento nenhum, o anjo falava, ela é cheia de graça. Se ela fosse pecadora, em momento nenhum, o Espírito Santo, usando a boca de São Isabel, dizia, bendito é o fruto do teu ventre, bendita é entre as mulheres. Por que ela é bendita entre as mulheres? Porque não tem pecado. O anjo entrou ali e falou para Priscila, tu és bendita, tu és cheia, ou Esther, Rudite, ou qualquer... Oh, pelo amor de Deus, cara. Não fala, a Bíblia não fala qual foi o pecado de Priscila. Não especifica o pecado de Priscila. Mas ela foi uma pecadora. Por quê? Porque também, de igual modo, é a nossa irmã Maria, de igual modo é a nossa irmã Priscila. A Bíblia não se centraliza na pessoa. O cara tá comparando a Priscila da Bíblia com a Virgem Maria. Tem muita diferença, protestante. Muita diferença. Aqui você não precisa nem estar de contexto. Tem diferença. A Priscila gerou o verbo no seu ventre. A Priscila foi preservada para gerar o verbo. Não, Priscila é serva que se converteu, que se tornou membro da igreja. As Apóstolos 2, 14, 47. Estava outros problemas da salvação, que se tornou membro da igreja. E muitas outras mulheres, como por exemplo, a prostituta ali, Maria Madalena, se converteu. Tem diferença, cara. Priscila, a Bíblia não se centraliza na pessoa dela. Já que o vídeo vai dar uma na resposta pessoa no... dela, Misericórdia, cara. porque eu detalhar da vida dessa pessoa, vamos dizer assim, os podres que ela cometeu durante toda a sua vida. Tá? Então, essa é a questão. Agora, se não tem algo específico, ipsis literis. Sabe o que eu percebo? A humanidade tá tão corrompida, cara. Tão prostituída, em geral, cara. O cara não consegue, mas... Saulo ali, quando foi batizado, caiu uma escama dos Apóstolos 9 ali, 17, porque ele perseguia a igreja, ele não via que ele estava errado. Ele não vai provar um versículo bíblico, vai ficar falando blá, 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 e não vai provar um versículo bíblico, porque Maria ela é pecadora. Mostra os podres, e na live do Jackson, lá do Lucas Manuel, ele é ignorantão, cara. Ah, vocês católicos adoram gesso, etc, né? Ali ele se solta. Aqui ele tá meio assim, meio preso, porque a pancada é forte do diácono. Acho que nem o Lucas Monzoli, ele faz vídeo do diácono João Vitor, eu já percebi isso. Por quê? Porque o cara é inteligente, porque o cara tem resposta, porque o cara estuda a fé católica, porque não se deixa levar por essas prostituição. Ah, Maria pecou. Ô Marisvan, mostra aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? A Reforma Protestante, Escritura, os podres da Virgem Maria. Não vai provar. Se Priscila se converteu para o magistério, porque tem podres. Tem pecado, tem falha. Se não tem algo específico, ipsis literis, da forma que o católico quer, nós vamos ver várias evidências nas escrituras de que Maria ela não é tirada do bojo dos pecadores de toda a humanidade. Romanos 3,23, se eu não me falha a memória, posso estar equivocado concernente a Lucas. É o velho versículo bíblico. Todos os pecados estão livrados da glória. Mas Romanos 3,10 você vê ali. Não há um justo. Aí você pegar em Lucas, tem uma família de Zacarias, sabe o justo? Você pegando ali, Noé era justo diante de sua geração. Gênesis 9 ali, se eu não me engano. Gênesis 9, deixa eu ver se é isso mesmo. Olha só. É Gênesis 9, versículo 6. Simples. Tem exceção. Enoque é uma exceção. Gênesis 5, 24. Profeta Elias, que foi arrebatado também, é uma exceção. E ali, Mateus 12 ali, eles apresentam a transfiguração. É uma exceção. Lázaro morre, é ressuscitado, é uma exceção. Pedro ressuscita ali. Ou Cristo ressuscita, tá ali. Uma exceção. É simples, pô. Se Deus ele tem um projeto para
fazer os mandamentos, ele tem projeto também para fazer exceção. Para revogar essa exceção. Como Maria foi preservada? Por antecipação. Pelo método de quem? Seu filho. Porque o verbo está no princípio, meio e fim. Ele é o alfa, o ômega, princípio, meio e fim. Simples, pô, entender isso. Aqui já falei os versículos bíblicos, já acaba toda essa tese, né? Que o homem morre uma vez, logo em seguida vem o juízo. Hebreus 9, 27. Lázaro morreu, Cristo ressuscitou. Então, tem exceção. As almas dos justos chegaram à perfeição. Quem são os justos? São uma exceção. Muitos justos desejaram ouvir que isso está pregando. Tem exceção. Certo? Romanos 3:23, se eu não me falha a memória, posso estar equivocado concernente à localização, tá? Mas vai dizer... Engraçado que os caras não citam o Evangelho de São Lucas. Por quê? O Evangelho de São Lucas é o terror dos protestantes. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Dando uma ênfase aqui de que a carta de Paulo aos Romanos... Não, se todos pecaram, então Cristo exclui também nesse pecado. Então, todos. Vai citar Romanos 5 ali. Só Cristo foi tentado em tudo. Mas não pecou. Mas só. É uma carta que dá orientação da fé e fala sobre questões doutrinais, tá? Ou seja, Paulo está falando de algo que é considerado pela igreja como regra. E uma vez que ele coloca a palavra todos ali, acabou. Não tem o que se dizer. Maria está inclusa. Ele está falando de toda a humanidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória. Judas 24, Deus tem poder para preservar e nos apresentar imaculado. Então, se todos pecaram, Romanos 3:23, então, para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Então, se nada é impossível para Deus, Deus tem o poder para preservar alguém. Quem é essa? Cântico diz, 6:9, uma porém minha perfeita, uma porém minha pomba, a predileta. Glória de Deus. Aí você aborda a questão de, ela ser a nova Eva. Maria, ela é herdeira do velho Adão. Não é que ela não se... Como eu disse anteriormente, a Bíblia não foi feita para enfatizar a pessoa de Maria. Logo, de igual modo, se não foi feito para enfatizar a pessoa de Maria, não se pode utilizar tipologias para Maria, porque Maria não é o centro da fé. Utilizar tipologias para explicar a pessoa de Maria, você vai ter que usar. Olha só, cara, aqui, o cara fala tanto de Bíblia, a Bíblia fala, etc., mas não prova um versículo bíblico. Maria não é centro? Sim, o centro é quem está dentro do seu ventre. Olha só que interessante. Maria ela cooperou também com essa centralidade, que o centro é o verbo do seu ventre. Até nisso ela é cooperadora. E uma coisa muito interessante, Marisvan, capítulo e versículo bíblico. Uma prova convincente aqui, ó, para finalizar esse vídeo, que eu não vou esticar muito. Olha só, você pega em Lucas 1, que acho que são Santa Isabel e João Batista, que são marianos, cara. Não é possível, cara. Lucas 41, 1:41. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria. Olha só. Se negar isso aqui, cara, rasga sua Bíblia e limpa o. Pelo amor de Deus, cara. Se negar isso aqui, cara, se não é só escriturista, então a Bíblia está falando da Virgem Maria. Como Maria também não é o centro. Claro que Maria não é o centro de salvação. Maria, ela é o centro de cooperação com a graça. Porque a graça, o verbo que está no seu ventre. Lucas 1:35. O esse santo. O Emanuel. E para Deus, Lucas 1:37. Porque para Deus nenhuma coisa é impossível. E se Deus ele tem poder para usar um jumento para falar com Balaão, se Deus tem poder para usar um cajado e se tornar uma serpente para libertar o povo da escravidão do faraó ali, Deus tem poder para ressuscitar Lázaro, Deus tem poder para fazer o cego enxergar, Deus tem poder para fazer o surdo ouvir, Deus tem poder para subir na nuvem
Ele não tem poder para preservar uma mulher do pecado? Que Deus ilimitado é esse para protestante, cara? Não, o meu Deus é do meu jeito, da minha moldura. Para Deus, nada é impossível. Deus fez tudo aqui, ó, só com a sua palavra. Faça a luz foi feita. Faça os firmamentos, o firmamento foi feito. Só com a sua palavra. Ele não tem poder para preservar uma mulher? É um Deus muito limitado, o Deus dos protestantes. Oh, pelo amor de Deus, protestante. Vai pros quintos do inferno, cara. Olha só que interessante, ó. Ora, apenas Isabel viu a salvação de Maria e a criança se estremeceu. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ó. Só com a presença da Virgem Maria, porque a presença ali, o foco é o ventre. O menino Deus sendo gerado no ventre de uma mulher pecadora, de uma mulher podre de pecado, como você cita aí. Reclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres. Ó. Olha o foco aqui, ó. Como Maria não tem participação. Aqui, a igreja não tinha nem se tornado pública hereges. Ele clamou em alta voz, ó. Quem está clamando aqui é o Espírito Santo. És tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Ó. O foco de centralidade aqui é o fruto do ventre que a Virgem Maria carrega. De onde me vem esta honra de vir a mãe do meu Senhor, herege. Ó, João Batista sendo regozijado aqui, ó. Pois assim que a voz, 44, de tua saudação chegou aos meus ouvidos, ó. A criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois que se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria disse, 46, minha alma glorifica o Senhor. Aqui que os protestantes falam que Maria está declarando seu pecado. Maria, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque o Salvador está no seu ventre, no seu seio, ela está cheia do Espírito Santo. 48, porque olhou para sua pobre serva, por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Cadê o pecado da Virgem Maria na Escritura? Cadê a podridão da Virgem Maria na Escritura? Cadê que Maria não é o centro também? Se Cristo é o centro, como esse centro, o Cristo, o Deus vivo, veio? Os caras querem separar. Maria, fica de escanteio aí, você é uma mulher qualquer. Você é uma pecadora. Você é... Para nós é só Cristo. Cara. Ah, mas Maria não é a nova... Quem faz essa tipologia é um pai da igreja. Você está acima do pai da igreja. Engraçado, para os caras citar... Você pega totalmente os vídeos do herege de Lucas Manzoli, ele... Quase 250 vídeos falando dos pais da igreja. Aí quando é óbvio, como convém o protestante, aí o pai da igreja é válida. Aí quando o pai da igreja fala que Maria é a nova Eva, a tipologia, não é válida. Cara, vocês são um esterco, cara. Filipenses 3:18, se eu não me engano, 8. Só para finalizar aqui, ó. Melhor você ficar nos vidinhos do Lucas Manzoli ali e você fala o que você quer. Aqui, ó. Na teologia católica, o título de nova Eva é atribuído a Maria por seu papel fundamental na redenção. Ó. Enquanto a primeira Eva trouxe o pecado, ó, uma virgem também, imaculada, a morte ao mundo, por sua desobediência, a Virgem Maria desfez nó com a sua fé, obediência e o seu sim a Deus. Eva, ó, criada, pura e virgem, no paraíso.
deu a tentação do anjo, caindo em desobediência a Deus, arrastando a humanidade para o pecado. Maria, sendo também virgem imaculada, recebeu o anúncio do anjo Gabriel pela sua obediência e humildade, permitiu que Jesus, o novo Adão, nascesse e trouxesse a salvação. Pais da igreja que escrevem sobre o tema, tal, etc. Simples entender isso, cara. Não é válido, etc. Mano, o que é válido então para vocês? Vocês não provam de Bíblia, e aí o que é válido? Ainda tem católico que sai da igreja e vai entrar nesses esgotos. Não, sou protestante, eu era católica agora. Não, a igreja católica é uma igreja idólatra, agora eu conheci a verdade. Pelo amor de Deus, protestante. Salve Maria, sou missionário, seu Roberto.